Olá pessoal, hoje eu estou aqui para discutir com vocês e fazer um hands-on sobre uma técnica que nós publicamos em 2015 no nosso segundo livro, Periodontodontia Estética. É uma técnica que nós chamamos de envelope modificado com aproximação apical dos bordos. Então eu gostaria de detalhar com vocês, utilizando esse modelo como hands-on e aplicando a técnica que nós utilizamos principalmente no setor anterior mandibular para recessões moderadas e profundas, em geral recessões unitárias. Então eu vou em detalhes abordar aqui no nosso modelo, passo a passo da técnica, detalhando os instrumentais, detalhando os pequenos insights relacionados aos diferentes momentos da técnica de recobrimento radicular, e eu espero que vocês gostem. Bem, quando nós temos recessões moderadas e profundas, principalmente recessões classe 1 e classe 2, em geral as recessões profundas, elas são recessões classe 2, onde nós não temos mais tecido queratinizado na zona apical, e recessões moderadas, em geral, podem ser, em alguns casos, classe 2, em alguns casos, classe 1 de Miller, porém com pouco tecido queratinizado. Ou seja, em geral, é importante conseguir um recobrimento radicular, conseguirmos aumentar a espessura da margem gengival, mas também formar tecido queratinizado. Bem, se nós pudéssemos simular aqui, nesse manequim, uma situação do posicionamento da linha mucogengival, na maioria dos casos que tem esse contexto, provavelmente essa linha mucogengival estaria mais ou menos a esse nível, ok? Então nós teríamos dessa porção abaixo, mucosa alveolar, e dessa porção acima, tecido queratinizado. Isso é de extrema importância e eu vou daqui a pouco fazer um desenho nesse modelo para que vocês acompanhem comigo no hands-on a importância de entender esse parâmetro relacionado ao posicionamento da linha mucogengival e a diferença entre os dois tipos de tecido para que nós possamos entender o benefício de trabalhar com dois diferentes tipos de retalho e o que nós podemos alcançar em termos de aproximação dos bordos nessas duas diferentes condições. Pessoal, lembrando que esses modelos eles estão disponíveis, na STM Study Models, uma empresa brasileira que fabrica esses modelos fantásticos, tem uma parceria grande aqui com o Implante Pério, com muitos outros speakers aqui no Brasil, e eu recomendo a vocês, para vocês acompanharem o nosso hands-on, eu recomendo a vocês que vocês comprem os modelos, para vocês treinarem conosco. Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simular uma situação próximo à vida real. Então eu vou colocar aqui, mais ou menos 4 milímetros, ok? E vou traçar uma linha nessa região que estaria simulando a linha mucogengival. Ok? Então, nessa área nós teríamos mucosa alveolar e nessa área nós teríamos tecido queratinizado. Tecido queratinizado, tecido inserido, mais espesso, com queratina e que não é muito rico em fibras elásticas. Então, essa parte do retalho, ela não me dá, mesmo que eu faça um retalho parcial, ela não me dá muita mobilidade, praticamente nada. Quem dá mobilidade ao retalho é exatamente a mucosa alveolar. Então, nessa região da linha mucogengival abaixo, é muito fácil a gente aproximar os bordos da ferida, porque eu tenho elasticidade. Porém, quanto mais distante no sentido coronal eu tenho os tecidos, mais difícil ou praticamente impossível aproximar os bordos nessa área. Então, pessoal, nessa zona de mucosa alveolar, eu vou liberar e vou trabalhar com retalho parcial, com a lâmina bastante superficial.
E nessa região de tecido queratinizado ou próximo à linha mucogengival, nós vamos trabalhar com retalho de espessura total. Quando eu tenho recessões classe 2, nesses primeiros milímetros ao redor da margem, eu também faço em espessura total. Por quê? Porque quando a mucosa é muito delgada numa área de recessão, se eu tentar dividir essa zona de mucosa, eu posso ter um tecido ainda mais fino, que pode necrosar, ou posso ter uma perfuração, uma dilaceração no retalho. Ok? Então, isso é uma recomendação nossa para vocês. Bem, outra coisa de extrema importância é nós trabalharmos com instrumentos apropriados. Quando eu vou fazer um retalho em envelope modificado, é extremamente importante nós trabalharmos com elevadores de papila e tunelizadores, ok? Então, nós sempre iniciaremos com elevadores de papila ou tunelizadores. Então, no caso aqui, por exemplo, eu estou com um elevador de papila, ok? Então, veja bem, como que a gente começa quando eu tenho uma recessão profunda? Nunca inicie no centro da recessão. Por quê? Porque aqui está tudo inserido. Essa zona é uma zona muito frágil. Iniciem sempre a elevação do retalho nas áreas interproximais, mas não se preocupem nesse momento com as zonas das papilas, ok? Então, em geral, eu começo com o tunelizador intrasulcular, tocando a crista óssea e fazendo pequenos movimentos ápico-coronais ou coronoapicais em espessura total, sentindo que o elevador de papila ou o tunelizador toca o osso, ok? Então eu vou levantando um pouco o retalho, fazendo uma certa pressão apical, mais movimentos laterais de um lado, faço exatamente a mesma coisa do outro lado, suave, para liberar os primeiros milímetros. E vamos agora em direção apical nos primeiros milímetros ao redor da mucosa alveolar, ainda em espessura total, de ambos os lados. Apenas depois que eu levanto o retalho dos dois lados é que eu vou fazer, mudando agora um pouquinho de instrumental, utilizando um tunelizador, eu entro agora nesse orifício, em um dos lados, e faço um movimento lateral para conectar com o outro lado. Toda essa primeira etapa, para criar esse primeiro espaço, nós executamos em espessura total. Obviamente, nós estamos com um manequim, com um modelo, que tem um tecido espesso, mas não é o que nós encontraremos na vida real na boca dos nossos pacientes, ok? Então, no primeiro momento eu faço essa liberação, basicamente 3 milímetros lateralmente e na zona de mucosa alveolar de 2 a 3 milímetros em espessura total. Muito bem, nesse momento agora, com tunelizadores ou elevadores de papila, eu vou estender na região de mucosa alveolar. Não se preocupem com a base e o ápice, o vértice da papila. Nós vamos mover lateralmente. Se eu tenho uma recessão de moderada a profunda, pelo menos um dente adjacente, até a papila mesial do canino. Então eu vou movimentando em toda a parte de tecido queratinizado, inclusive passando um pouco da linha mucogengival, ok? Faço isso de um lado, faço exatamente a mesma coisa do outro lado. Normalmente em um dos lados eu vou até um pouquinho mais, principalmente se os outros dentes têm recessão. E mais uma vez, toda essa área
toda essa área em espessura total e o início dessa área também em espessura total, ok? Muito bem, nesse momento eu já tenho um espaço na zona de tecido queratinizado em uma pequena parte da mucosa alveolar, porém o tecido não movimenta, eu não consigo recobrir. Por quê? Porque eu ainda tenho inserção das fibras musculares nessa região, ok? Então, nesse momento, eu posso trabalhar com tunelizadores ou com microlâminas, ok? Quais microlâminas? Existem diferentes microlâminas, ok? Nós recomendamos as microlâminas da MJK e da Surgistar. Ambas são fantásticas para esse tipo de situação. Essa é a microlâmina da MJK, que nós mais utilizamos, a SB003, para esse tipo de cirurgia. E vocês podem ver aqui que ela tem um corte lateral desse lado e desse lado ela é lisa. Então, parte lisa normalmente em direção ao osso, parte cortante para cima. E uma coisa interessante dessa lâmina é a possibilidade de você angular. É a possibilidade de você trabalhar em diferentes ângulos, ok? De acordo com as características da região que você está trabalhando. Muito bem. Então, o que eu tenho que fazer agora com a microlâmina? Entrar naquele orifício que foi criado em espessura total e fazer a divisão apical e lateral em toda a zona de tecido mucoso. Nós não fazemos para recobrimento radicular retalho dividido na zona de tecido queratinizado. Isso é a diferença básica, uma das diferenças do retalho em envelope modificado que nós publicamos também em 2015 no nosso livro, ok? Então, eu vou entrar com a microlâmina agora e vou começar a fazer movimentos da mesma forma que foi feito com um tunelizador, porém agora superficial. E vou pouco a pouco invadindo o espaço e vocês conseguem ver por transparência o posicionamento da minha lâmina. E eu vou dividir esse retalho, ok? No sentido apical, no eixo lateral, de preferência sem remover demasiado a lâmina da posição para tentar manter tudo em apenas um eixo e vou fazendo movimentos delicados, rompendo as inserções, tomando muito cuidado com o ângulo, principalmente quando eu tenho raízes muito proeminentes, ok? E veja que eu estou praticamente dividindo todo o centro e a parte do lado esquerdo da minha recessão. Então veja que toda essa área eu consigo ver por transparência, ó, a minha lâmina, como deve ser na região de mucosa alveolar. Ou seja, tecido queratinizado, trabalharmos próximo ao osso, retalho o mais espesso possível. Mucosa alveolar, ao contrário, o mais superficial possível. Muito bem, então agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa no lado contrário. Então eu vou liberando as fibras, eu vou fazendo um retalho parcial, conectando toda essa região. Um truque interessante, uma dica interessante para vocês é quanto mais profundo, mais eu tenho a necessidade de entrar com a lâmina mais apical e mais lateral. Recessões muito pequenas, normalmente nós não necessitamos trabalhar com retalhos tão amplos. Por quê? Porque eu preciso
menos mobilidade no retalho, ok? Então, esse lado quase pronto. Tentar sempre encontrar o eixo ideal e trabalharmos sempre com apoio, fazendo uma bela divisão de retalho, ó, com a lâmina bem superficial, conectando com a parte onde nós executamos o retalho em espessura total. Com muito cuidado. Vejo que eu vou liberando todo o tecido e muitas vezes, uma dica clínica que eu faço, muitas vezes é entrar com a ponta da sonda periodontal, onde eu tenho essa pequena esfera, ok? Esse pequeno círculo, entro na zona da mucosa alveolar e vou passando de um lado ao outro. E se eu tenho alguma fibra, o próprio movimento da sonda na mucosa alveolar já rompe essas fibras. E eu vou dando ainda mais mobilidade ao meu retalho, ok? Mas isso é obviamente na parte final, quando eu já tenho o tecido já bastante solto com a microlâmina e com os tunelizadores. Muito bem, então agora é a hora de confirmar, ó, que eu tenho tudo em um plano só, ok? E nesse momento, eu posso, em recessões profundas, voltar com o meu tunelizador ou com o elevador de papila e agora sim começar a movimentar a margem gengival e a base da papila em espessura total, em espessor total, ok? Se for necessário, eu posso também conectar com o sulco do canino. Então veja que agora eu tenho já desse lado tudo elevado em espessura total nessa região e eu vou fazer a mesma coisa. Vou conectar com o sulco na região da primeira papila com extremo cuidado para que eu não rompa a papila. E veja que eu estou levando até a região mesial do canino. E veja que quando eu movimento em espessura total, o vértice da papila está preso, mas eu consigo movimentar a margem gengival no sentido coronário, ok? Então, só como exemplo nessa região, vocês vão perceber que nessa área, se eu afasto o retalho, eu consigo ver osso, porque foi em espessura total. Porém, um pouco mais abaixo na área de mucosa alveolar, eu deveria ver tecido conjuntivo cobrindo a região. Nesse momento, eu vou novamente checar se existem algumas fibras que porventura estejam inseridas e dificultando o meu movimento. Veja, superficial. E vou checar se existe uma conexão nessa região. Aqui me parece que ainda tem um pouco de fibra inserida. E se eu perceber que ainda existem áreas de conexão, eu preciso rompê-las. Obviamente, aqui no nosso modelo, nós não temos a mesma capacidade de mobilidade dos tecidos bucais, certo? Mas o que é muito importante é isso, vocês entenderem, né, o quanto vocês têm que movimentar e quais as áreas
que a gente deve colocar os nossos instrumentais do ângulo e da maneira correta para liberar os tecidos. Então, a ideia agora é o quê? Que os tecidos na região da mucosa se aproximem, ó, e que nós possamos movimentar os tecidos coronalmente. Tudo bem? Obviamente, nós precisamos descontaminar suavemente com fresas, com curetas, toda a superfície radicular que foi previamente preparada com o tratamento periodontal básico, ou seja, esse paciente não deve nunca ser operado em circunstâncias de inflamação ou infecção. Então, veja bem, mais uma vez, comecem o retalho envelope lateralmente nas áreas interproximais de espessura total. Se eu tenho uma mucosa fina, eu posso também começar uma pequena parte em espessura total para criar um pequeno orifício. Em seguida, nós ampliamos lateralmente a parte de tecido queratinizado e um pouco da linha mucogengival em espessura total. E aí, então, nós fazemos a liberação completa da mucosa alveolar em espessura parcial, com a lâmina bastante superficial. E, por fim, se necessário, nós trabalhamos na região das bases das papilas, conectando com o sulco dos dentes adjacentes. Importante nós criarmos esse espaço sem nenhum tipo de fibra, retendo a movimentação do meu retalho para o recobrimento do enxerto e para a sutura da aproximação dos bordos, ok? Eu tenho aqui a simulação do meu enxerto de tecido conjuntivo, sem epitélio. Eu poderia até removê-lo epitelizado, mas deveria remover todo o epitélio, porque nós vamos cobrir a maior parte, ou quase a totalidade desse enxerto. Esse enxerto ele deveria vir pelo menos a um dente adjacente para cada lado, caso eu não tenha que recobrir mais áreas, ok? Para um tratamento de uma recessão unitária. Esse enxerto não precisa ter uma espessura muito grande, um enxerto de aproximadamente 1 milímetro de espessura, 1,5, não mais que isso, ok? E um enxerto de boa qualidade, apresentando uma parte de lâmina própria. Esse enxerto também deveria cobrir uma boa parte da recessão no sentido ápico coronal, como aqui, por exemplo, nós temos um enxerto de aproximadamente 7 milímetros, ok? Muito bem, então vamos agora estabilizar o nosso enxerto. Então vou começar as suturas. Então eu vou entrar com um fio 5 ou 6 zeros. Nesse caso aqui nós estamos utilizando um fio 6 zeros com uma agulha de 13 milímetros, a Resolon, de um fio não reabsorvível, ok? Se vocês tiverem fios reabsorvíveis de boa qualidade com boas agulhas, hoje seriam as nossas preferências, por exemplo, como um Glicolon 6 zeros com a própria agulha de 13. Muito bem, então vamos começar a suturar o nosso enxerto. Então o primeiro passo, eu sempre gosto de trabalhar com as duas mãos, é nós definirmos o posicionamento externo do enxerto, em termos de altura e de longevidade no sentido mesiodistal, ok? Para entendermos onde nós temos que entrar com a agulha e onde nós temos que passar pelo enxerto. Então eu vou agora entrar aqui com a minha sonda no eixo ou no plano onde foi realizado o retalho e vou entrar nessa área e vou mover, se for possível, em direção ao sulco da área da recessão. Se não for possível, eu posso movê-lo primeiro pelo sulco
do dente lateral adjacente e depois, então, mover em direção à região do sulco. Agora, eu posso utilizar, por exemplo, essa pinça, que é uma pinça chamada pinça de Cornick, onde eu tenho 2 orifícios, demarcar o ponto onde eu gostaria de passar e passar com a minha agulha dentro desse orifício, fazendo a captura aqui do meu enxerto. Eu posso passar pelo enxerto 1 ou 2 vezes, em geral eu passo apenas uma, ok? Entro novamente com a minha sonda periodontal no plano correto, entro pelo sulco e saio próximo à região onde eu entrei com a agulha pela primeira vez. Então veja bem, eu tenho agora as duas pontas do fio do lado externo, ok? E nesse momento eu vou fazer a tração do fio pelas duas pontas e com um instrumento delicado eu posso ajudar levantando o meu retalho ou empurrando o meu enxerto com uma pinça para que o enxerto se acomode na posição exata que nós planejamos desde o princípio. Na borracha, obviamente, as coisas não são tão fáceis como na vida real, porque os tecidos, né, deslizam muito melhor. É extremamente importante a gente controlar, com uma sonda, por exemplo, periodontal, vendo que o enxerto está realmente posicionado abaixo da região programada. Muito bem, eu não preciso dar um nó muito forte nessa região, então eu faço um nó aqui suave, 2 voltas, uma e mais uma, sem fazer uma pressão exagerada. E agora eu meço o posicionamento e vou começar novamente a sutura. Desse lado eu vou fazer em 2 passos, saindo pelo sulco para que vocês vejam, ok? Então eu vou novamente posicionar o meu instrumento adequadamente. Vou entrar com a pinça na base da papila, vou sair pelo sulco em espessura total. Vou agora entrar com a agulha ao contrário, para que eu não toque a parte cortante da agulha no dente, e vou sair pelo sulco. Gentilmente eu vou tracionar o fio, não deixem para fazer isso no final, porque eu posso aquecer demasiado o tecido. Vou novamente com a pinça de Cornick estabelecer o posicionamento da passada da agulha no enxerto, passo de baixo para cima, em geral, para que o enxerto não gire, e novamente entro com a sonda periodontal e venho com a agulha ou em um passo ou em 2 passos, saindo pelo sulco, e saio com a ponta da agulha próximo à região inicial da primeira passada, nunca no centro, próximo à margem gengival, de preferência sempre nos espaços proximais, ok? Traciono novamente o fio com muito cuidado agora para que o enxerto não gire. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho que tracionar os 2 lados, mas ó, ela está passando aqui pelo enxerto. Então o que eu tenho que fazer?
eu tenho que movimentar aqui a sutura para fora, para que o meu enxerto não gire, ok? Ó, agora sim. Então eu posso agora movimentar, ó. E agora com os dois cabos, novamente com as duas pontas, o que eu vou fazer? Vou movimentar um pouco o meu enxerto para esse lado, vou levantar novamente um pouco o retalho e vou começar a inserir o meu enxerto abaixo desse retalho e, consequentemente, para finalizar o posicionamento do enxerto, eu vou mover as duas partes lateralmente e vou, com um instrumento, ajudando a levar o enxerto na posição adequada, suave, gentil, até que eu perceba que o meu enxerto já está adequadamente posicionado, estável, próximo da margem gengival e bastante estirado, sem curvatura, sem mobilidade, ok? Por isso é importante definir o posicionamento do enxerto fora da boca antes. Então veja que aqui eu tenho o meu enxerto muito bem adaptado. Eu posso fazer pequenos ajustes aqui, levando o enxerto um pouco mais coronal. Normalmente eu estabilizo próximo à junção amelocementária e novamente agora finalizo a sutura de uma forma gentil, sem uma pressão exagerada. 2, 1 e 1. Existem outras formas de fazer, mas aqui a gente está treinando dessa forma. E vejo que com essas duas suturas eu não tenho um recobrimento ainda, mas eu já tenho uma boa estabilidade do meu enxerto. Hoje eu gosto muito de trabalhar com uma sutura que nós chamamos de alça invertida. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar com a parte de trás da agulha, passando abaixo do ponto de contato, ok? Sem tocar absolutamente nada, nenhum tecido. Nesse momento, com o instrumental, nós afastamos o retalho, entramos com a agulha internamente e passamos pelo enxerto, pela margem do enxerto e passamos novamente de vestibular para palatino, abaixo do ponto de contato. Pegamos a nossa agulha do lado palatino e com extremo cuidado nós vamos colocar o fio dentro da ferida. Novamente, com a parte de trás da agulha, nós movemos agora ao redor do dente, passamos embaixo do ponto de contato do lado oposto, também sem tocar absolutamente nada. Ajustamos esse fio abaixo do equador do dente e dentro do sulco, para que ele fique retentivo. Novamente, afastamos a lateral do retalho, entramos com o fio pegando o enxerto e passamos novamente para palatino, ou seja, uma sutura onde eu faço uma alça passando apenas pelo enxerto. E agora eu tenho as duas partes na região lingual. Quando eu faço o movimento, eu consigo mover o meu enxerto. Então veja que aqui agora eu tenho os dois cabos do lado lingual e agora eu vou fazer o nó mantendo abaixo do equador do dente para ficar bastante retentivo, e essa sutura termina de estabilizar o enxerto contra a raiz e fazendo uma movimentação
Então eu tenho o enxerto posicionado coronalmente, vejam, e tenho um enxerto bastante estável suturado contra a raiz. Não deixe esse enxerto subir demasiado, o ideal é que ele fique próximo à junção amelocementária ou à linha de cobertura. Então, quando vocês forem finalizar o nó, o ideal é que um assistente possa estabilizar nessa região para que ele não suba demais, ok? E agora, nesse momento, nós vamos começar as suturas aproximando os bordos. Então, extremamente importante começarmos próximo à linha mucogengival, passando em todo o tecido, mais ou menos a 2 milímetros da margem gengival, e na mesma altura, próximo à linha mucogengival, do lado contralateral, entrar e sair próximo aos 2 milímetros, tentando fazer uma sutura simétrica. Essa zona é uma zona onde eu tenho bastante tecido mucoso, ok? Então, provavelmente, na boca eu vou conseguir aproximar os bordos de uma forma muito fácil, ok? Agora, nós iremos da linha mucogengival para a região apical, aproximando o melhor possível. Importante, eu não preciso passar pelo enxerto. Tentem trabalhar com suturas simétricas, caso seja necessário, se a recessão for muito profunda, mais algumas vão dividindo adequadamente o espaço, mantendo a distância adequada dos bordos, e vamos trabalhando gentilmente para fechar. Óbvio que aqui nós temos uma certa tensão por estarmos trabalhando com manequins, mas na boca isso deveria estar bastante fixo, sem absolutamente nada de tensão, ok? Então vejam bem, nós temos aqui a aproximação dos bordos. Não deixem os nós próximos às linhas de incisão, ok? E a partir do momento que nós executamos todas as suturas nas áreas de mucosa, vamos fazer mais uma sutura na região apical. E isso, obviamente, será decidido de acordo com a extensão de cada recessão. Não existe um número correto para definir de suturas nessas áreas. O que nós tenhamos que executar para aproximar os bordos da ferida da melhor forma possível. Importante salientar que os bordos não devem estar sobrepostos. Muito bem. A partir desse momento, nós podemos tentar aproximar uma parte do tecido queratinizado. Essa parte mais próxima à linha mucogengival, em geral, nós conseguimos aproximar um pouco mais. Mas a parte mais coronária, normalmente não é possível. Porque é uma área mais distante, mais larga da recessão, e onde eu tenho basicamente a composição de tecido queratinizado, que eu não tenho tanta elasticidade para aproximar os bordos da ferida. Vejam que nesse momento eu tenho fechamento dos bordos e uma pequena parte do tecido conjuntivo exposta na região cervical. Nesse momento é comum nós executarmos suturas ancoradas nos pontos de contato. Então nós identificamos o posicionamento correto do nosso enxerto. Nós podemos fazer uma pressão nessa região ou utilizando uma sonda, nós podemos tracionar um pouco o retalho e o enxerto e em seguida passarmos na região interproximal pelo retalho, pelo enxerto e sairmos na região lingual,
se for possível, em um passo só. Às vezes não é possível, saiam pelo sulco e façam em 2 passos. Agora eu vou tracionar o meu retalho e o meu enxerto, ancorando essa sutura com um ponto simples na área de contato interproximal. Se eu não tenho um bom ponto de contato, eu tenho que criar esse ponto de contato com resina Flow. Lembrando que não é uma restauração definitiva. Normalmente nós secamos, fazemos ataque ácido por 5, 10 segundos e colocamos resina Flow sem adesivo. Novamente, retalho, enxerto abaixo da papila, saio pelo ponto de contato do lado lingual, novamente faço uma sutura ancorada. Aqui nós temos a tensão da borracha, mas na boca a gente não pode ter absolutamente nenhuma tensão, ok? Quando a gente traciona, a margem do retalho e o enxerto movem no sentido coronário, como vocês podem ver em vários vídeos na plataforma do Implante PerioPlay, né, ou nas nossas sessões interativas, nas lives e no YouTube. Por último, sempre nos espaços proximais, óbvio, por último, porque eu estou tratando apenas um dente, eu venho e faço a passagem no ponto de contato, abaixo do ponto de contato, e novamente faço a minha sutura de tração do retalho e do enxerto, ok? Então essa é a técnica do envelope modificado. Modificado por quê? Porque nós mudamos a abordagem, não é mais uma abordagem espessura parcial, é uma abordagem mista, obtendo os benefícios de ambas as abordagens de acordo com as características dos meus tecidos, liberando toda a parte de mucosa alveolar com tecido com retalho parcial e toda a parte de queratina com retalho em espessura total. Vocês percebem que uma pequena parte do enxerto fica exposta nessa área, o que não é ruim e o que não é um problema se nós mantemos com menos de 20% de exposição, ok? O importante é que esse enxerto esteja amplo internamente para receber a vascularização e que ele esteja extremamente estável e que o retalho tenha sido executado de uma forma o menos traumático possível, favorecendo a cicatrização dos tecidos moles, ok? Então aqui vocês podem visualizar os pontos ancorados no ponto de contato e o fio de sutura da sutura em alça reversa, que deve estar sempre abaixo do equador do dente para dar a maior tensão, a maior retenção possível nessa região, ok? E aqui uma visão frontal final do procedimento, onde vocês podem ver as 2 suturas que estabilizam as extremidades do enxerto. Vocês não podem ver, mas tem uma sutura em suspensório ou alça invertida com ponto na região lingual, 4 suturas aproximando os bordos para que eles fiquem bordo a bordo. Obviamente aqui tem uma tensão da borracha e outras 3 suturas ancoradas no ponto de contato, fazendo a tração coronária do retalho e do enxerto. Então esse é o retalho envelope modificado com aproximação apical dos bordos, preconizado pelo Grupo Implante Pério na nossa publicação de 2015 no livro Pério Implantodontia Estética. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui suas dúvidas, suas considerações e até uma próxima oportunidade.